Pai do Senhor, igreja. Amém. Oh, glória. Vou tentar ser rapidinho hoje. Vou pedir para os irmãos abrirem a palavra do Senhor em Números 11. O texto que eu vou ler é um pouco longo. Amém. Eu vou ler do 4 ao 6 agora. E aí a gente vai pulando algumas partes, porque o capítulo todo é muito longo, mas é toda uma só história. O versículo 4 diz: E o bando que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos do peixe do Egito que comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos porôs, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante de nossos olhos. No 10. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei eu à luz, para que me dissesse: Leva ao teu colo, como a ama leva uma criança que mama, a terra que juraste a seus pais? De onde eu teria carne para dar para todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: Dai-nos de comer. E no versículo 18 diz, aí já é a resposta de Deus a Moisés: E dirás ao povo: Santificai-vos, para amanhã comeres carne. Porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne? Pois íamos bem no Egito, e por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, e nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até quem fiquem fartos dela. Porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tem dito: dá-lhes carne e comerão um mês inteiro? Degolar-se-ão a eles ovelhas e vacas para que eles bastem? Ou ajuntar-se-ão para ele todos os peixes do mar para que eles bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra há de se cumprir ou não. E no 31 até o 34, a última parte que eu vou ler, e eu vou traduzir as medidas para medidas de hoje, para que a gente possa entender melhor o que Deus estava falando, e o que a Bíblia fala. Então soprou um vento, e o Senhor trouxe codornas do mar, e as espalhou pelo arraial, por um caminho de 25 quilômetros, de um lado ao outro e ao redor do arraial, quase 90 centímetros sobre a terra. Então o povo se levantou aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram codornas. E o que menos tinha, colheu 22 litros, ou aproximadamente 15 quilos, e deram para si ao redor do arraial. Quando a carne estava em seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo. E feriu o Senhor o povo com praga muito grande. E por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, que significa túmulos de cobiça, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Amém? Amém ou misericórdia? Amém não, misericórdia, né, irmão? A ira de Deus se levantou contra o povo. É difícil falar amém, a gente fala misericórdia, né? O maná é provavelmente a bênção que mais representa a provisão divina. A bênção que mais representa a provisão divina. Porque todos os dias o maná estava ali de manhã. Eles estavam no meio do deserto. No deserto não tem o que comer, não tem plantação, não tem animal para caçar, não tem peixe para pescar. E o povo passaria fome naturalmente. E quando Moisés leva o povo para o deserto, o maior medo do povo é: a gente vai morrer todo mundo aqui no deserto. Não tem o que comer aqui neste lugar. Não tem o que beber aqui neste lugar.
Então Deus enviava todos os dias, junto com o orvalho da noite, o maná, que era um pão meio esverdeado, e o povo comia aquele pão. E a palavra de Deus diz que eles começaram a inventar coisas para fazer com aquele pão. Eles moíam pão, faziam a farinha com pão, faziam bolos com pão, faziam doce com aquele pão, porque só tinha aquele pão mesmo para comer, e Deus provia a comida deles no meio do deserto. Meus irmãos, é algo tão impressionante imaginar que a comida descia do céu, que era tipo um pão feito pelos anjos de manhã cedo, e entregue ao povo diariamente, de tal forma que não podia se deixar para o dia seguinte, porque ele apodrecia, com exceção de deixar para a sexta, para o sábado, porque no sábado eles não trabalhavam, e aí nesse dia só, o pão não apodrecia. Que imaginem vocês se no dia da ceia, a gente colocasse a mesa, mas não colocasse pão na mesa. E quando abrisse a janela, descesse pão do céu na mesa da ceia, e a ceia fosse feita com maná. Imagina vocês como seria quando a gente visse aquele pão descendo do céu e enchendo a mesa. Mas ia ser glória, aleluia, e rodopio. Eu ia ser o primeiro a começar a gritar em línguas. Ia ser uma coisa aqui, uma animação dentro da igreja. Isso na primeira vez. Talvez na segunda. Talvez na terceira. Mas com o passar das vezes, aquilo que era espiritual vai se normalizando. Vai se tornando comum. E mesmo um milagre tão visível aos olhos, se torna desprezível. E se torna em nada. É um absurdo falar sobre isso. Quem preparava aquele pão? De onde ele vinha? Sustento divino a cada dia. Porque o Senhor tem nos sustentado dia após dia. Quem garante nosso alimento amanhã? Quem garante que acordaremos vivos? Mas no dia seguinte lá estava o maná, lá estava a saúde, lá estava a certeza, lá estava a luz do sol. E mais um dia caminhando no deserto, e o povo passava em paz. Mas a palavra de Deus diz que chegou o momento em que o povo enjoou de maná, porque o maná não era mais um milagre. Meus irmãos, imaginem a primeira vez que aquele maná desceu do céu para aquele povo que estava no meio do deserto. No deserto, o que a gente vê? Areia, é só areia. O que tem no norte? Areia, no sul areia, no leste areia, no oeste areia, para baixo areia, em cima só tem o céu, não tem uma nuvem lá, e não chove. E de repente você amanhece, e o deserto não está coberto de areia, mas está coberto de pão, de alimento, de sustento. Uma sustentabilidade em meio à prova. Porque quando a Bíblia fala de deserto, fala de prova, fala de dificuldade. E Deus tinha garantido no meio da dificuldade, no meio do deserto, aquilo que era mais importante, o sustento. Mas aquilo saiu do âmbito sobrenatural, saiu do âmbito de uma bênção e se tornou algo corriqueiro e simples, a ponto de ser desprezível pelo povo. E o povo começou a murmurar e reclamar. Sabe por quê, meus irmãos? Se toda a ceia descesse maná do céu, não demoraria muitos meses, para na hora que o maná está descendo, está alguém aqui no celular, ó, vendo outra coisa. E outro está conversando sobre outra coisa, enquanto o milagre está acontecendo. Sabe por quê? Porque o maná espiritual desce do céu em cada uma das pregações aqui, e mesmo assim nós estamos desatentos a ele. Olha, não vem de Deus o alimento para a alma, e não é preparado e renovado cada vez que viemos aqui, e mesmo assim nós naturalizamos as coisas, e achamos que Deus não está falando, mas eu quero te dizer, Ele fala, para todo aquele que tem ouvido, para todo aquele que ainda não está surdo, Deus fala, e Ele alimenta a alma, mesmo em meio ao deserto que passamos. Porque o mundo é um deserto sem Deus. As coisas estão terríveis, meus irmãos. Cada vez as pessoas acham mais bonito as coisas terríveis desse mundo, desagradáveis a Deus. E Deus fala através de sonhos, fala através da sua palavra, fala através de pregações. Mas muitos têm normalizado aquilo que é espiritual.
E aí o povo começa a desejar outra coisa que não seja o maná. E o que é que eles desejam? Carne. Eles desejam carne. Olha, meu irmão, não vou ser hipócrita não. Realmente você comer a mesma coisa por muito tempo é duro. É difícil. Mas eu quero lembrar vocês que eles estavam no deserto. E no deserto não tem o que comer. E qualquer coisa que se tem no deserto já é motivo de louvor. E a ira de Deus não se trata deles terem pedido outra coisa para comer. Nunca foi sobre isso a ira de Deus. Mas foi sobre desprezar aquilo que Deus lhe deu para o seu sustento. E aquilo que nós temos, acharmos pouco, porque estávamos comparando com o que os que lá de fora tinham. Eles comparam com o que os egípcios tinham. Como alguém da igreja compara aquilo que o homem de lá de fora tem. E fala, poxa, eu queria ter aquelas coisas, mas eu só tenho isso. Olha só, fulano tem prosperado, ele não é da igreja. Ele tem prosperado porque ele sonega impostos. Ele tem prosperado porque ele faz as coisas do jeito errado. Ele tem prosperado porque ele vai em lugares que eu não vou. E por isso ele encontra carne, por isso ele encontra peixe, por isso ele... E eu só no maná, só no maná, só no maná. Era essa a reclamação do povo. Eles dizem, olha o Egito, no Egito tínhamos peixes de graça. E quem fala isso eram os escravos. É brincadeira. O escravo querendo tirar uma de barão, ele era escravo do mundo. Escravo do Egito, e ele falou assim, ó, no Egito nós tínhamos peixe de graça. Oxente, de graça? Tu era escravo, não tinha vontade própria, fazia o que era mandado, tinha que trabalhar todos os dias pelos outros, aquilo que plantava não era teu, mas ele te possuía. Aquele gado que você levava não era seu, ele servia a outro. E todo o trabalho da tua mão e toda a riqueza que tu gerava não era para você, porque tu era escravo. Mas eles diziam, não, lá nós comíamos carne de graça. Isso entristeceu o coração de Deus. Porque nós esquecemos que tudo que temos vem de Deus. Tudo que temos vem de Deus. E quando eles se lembraram do Egito, eles desejaram carne no meio do deserto. E Moisés estava sendo tão pressionado por aquele povo, tão pressionado, que orou a Deus. Eu não aguento mais. O povo vem me perseguindo, dizendo que não aguenta mais comer maná, que quer comer carne. O povo está com saudade de carne. Meus irmãos, todo dia quando nós acordamos, Deus nos dá o dom da vida. Todo dia quando abrimos nossa janela, Deus nos dá a luz do sol, o ar que respiramos. Mas agora isso não é mais bênção, porque isso se tornou uma obrigação de Deus. É obrigação, isso é o de mínimo. É o mínimo que nós precisamos. E nos esquecemos de dar glória a Deus pelas coisas que recebemos. Porque sempre olhamos para o que o outro tem e achamos melhor. Uma janela aberta para que o outro tem. Esse negócio de rede social, meu amigo, é laço, viu? Para muita gente. É laço. Porque olha para que o outro tem e fala, fulano viaja o tempo todo. Eu nunca viajo. Ah, não, eu quero viajar. E às vezes fica no pé do marido enchendo o cara para viajar. Porque fulano viajou, ciclano teve, essa sandália, essa bolsa, esse negócio, o cara vê um carro que ele nunca sonhou em ter aquele carro, ele fala, rapaz, esse carro tem isso, rapaz, esse carro tem aquilo. Daqui a pouco ele está se esforçando para comprar aquele carro que ele nem precisa. Porque ele abriu uma janela para olhar aquilo que não era seu, do mesmo jeito que Davi abriu uma para olhar Betseba. E começa a desejar aquilo que não tem, que não lhe pertence. Como aquele povo desejava carne no deserto. Onde é que eles estavam vendo carne no deserto para estar desejando? Eu quero que você entenda o que eu estou falando, porque não é natural, é espiritual isso. Desejando aquilo que Deus não nos desejou. Não que Deus não seja bom o suficiente para dar. Mas que nós devemos tomar cuidado com aquilo que desejamos. E aquilo encheu a Deus de tal forma que Deus falou, eles querem carne,
Então eu vou dar tanta carne para esse povo, mas tanta carne, que eles não vão comer carne um dia nem 2, não. Não vai ser um churrasco daqueles que dura 7 dias, nem 10, não. Mas não vai ser 20 dias comendo carne, não. Eu vou dar carne suficiente para que eles comam por 1 mês. Eu vou dar tanta carne que vai sair carne pelo nariz deles. Eles vão ficar enjoados de ver carne, eles vão olhar para a carne e vão virar cara, porque não vão querer carne. E ele falou isso de tal forma que o próprio Moisés duvidou do que ele estava falando. E falou: Deus, onde que eu vou arranjar tanta carne para dar de comer aproximadamente 2 milhões de pessoas, porque eram 600 mil, só homens grandes, adultos, para que eles se saciem e comam carne por 30 dias? E aí Deus falou para Moisés: olha, tu está duvidando do que eu estou falando? Tu sabe que todo dia chove pão do céu? Tu sabe que tu saiu no deserto já faz anos e as tuas sandálias não se desgastam? Tu sabe que tu tem atravessado provas e provações e Deus tem sido contigo? Toda noite não tem uma coluna de fogo para iluminar o teu caminho? E tu acha que a mão de Deus se encolheu para que qualquer coisa seja difícil para Deus? Meus irmãos, Deus pode todas as coisas. Aquilo que para nós é impossível, para Ele é muito fácil. Aquilo que para Ele é apenas fácil, é inimaginável para o homem. Porque os luminares veio de uma só palavra, e as estrelas se formaram. A vida veio de uma só palavra, e a vida se formou. E todas as coisas que são inexplicáveis para a gente, para Deus são simples de entender, como a conta de 1 mais 1. E nós olhamos para algo extremamente complicado. O código genético, como decifrá-lo. Ai meu Deus, e para Deus é como uma conta assim, 1 mais 2 igual a 3. Pronto, é só isso, simples. E ele falou: como posso alimentar 600 mil homens e suas famílias, durante 1 mês, só com carne? Só com carne. Churrasco retado, viu, meus irmãos? Não é brincadeira, não. Sabe por que isso não adianta? Porque aquilo que vem fácil não tem valor. Não tem valor. Isso é uma coisa que a gente aprende durante a vida. Tudo que é conquistado com muita facilidade, nós não damos valor. O valor é muito mais dado quando conquistamos algo com o nosso esforço, com a nossa força. E por isso é tão importante que nós prosperamos dentro da igreja, com a força de nossas mãos. Para que nós entendamos como é valioso trabalhar a Deus, para Deus. Os nossos ministérios devem ser tomados à força. Nós temos que nos esforçar dentro da igreja para conquistar almas. Porque se fosse fácil que elas viessem, meus irmãos, que mérito nós teríamos? E o que aprenderíamos com isso? Mas a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força. A sua luta é diária, o seu desafio é diário. E o povo queria ganhar o reino de Deus como? Na murmuração. E até hoje tem gente que quer ganhar o reino de Deus na murmuração, pastor Niel. Na murmuração, na base da murmuração. Do jeito que murmuravam a Moisés, ele quer murmurar ao pastor, a outros, para que o pastor e outros não aguentem a murmuração dele e ore para Deus abençoar ele. Em vez do povo orar para Deus, o povo murmurava no ouvido de Moisés, para Moisés orar para Deus abençoar eles. Porque era mais fácil apurrinhar Moisés do que apurrinhar a Deus. Oh Deus, tenha misericórdia do povo que murmura, porque Deus tem dado sustento, Ele tem abençoado e dado saúde, e mesmo assim nós murmuramos. Ele tem nos dado palavras e tem falado conosco, tem demonstrado seu amor, tem nos protegido. Ora, nós ainda estamos numa nação em paz e ainda temos liberdade de adorá-lo, e mesmo assim murmuramos. Pois bem, o povo tanto que murmurou, que Deus falou: vou te dar carne. Mas ele não estava dando carne com prazer. Porque às vezes o pai que não tem amor suficiente para educar, ele dá. O amor de Deus já estava desgastado pelo povo. Não que Deus deixe de amar alguém, mas Ele não contende para sempre com o espírito do homem. E é assim que a palavra de Deus diz. E às vezes nós achamos que dar é amor,
que entregar é amor, que presentear é amor, e não é assim que funciona. Nem sempre dar coisas aos nossos filhos significa amá-los. Às vezes dar coisa a eles significa eu quero me livrar da apurrinhação deles. E nós achamos que a mesma coisa funciona com Deus. Vamos apurrinhar, vamos reclamar, vamos murmurar até que nos dê. E quem acha que não é assim é bom tomar muito cuidado, porque a gente faz isso sem pensar. Porque isso vem da carne, do pecado, da raiz de Adão. Pois bem, da mesma forma também, um amigo que não repreende, que não alerta o outro amigo, também não ama. Ai não, eu não vou falar mal do meu amigo que ele está fazendo isso errado não, porque ele é meu amigo, e eu prezo muito a amizade dele. Hipócrita, mentiroso. Se você o amasse, você falaria o que ele está fazendo de errado. Você alertaria ele para que ele fosse para o céu contigo. Se ele fosse querido teu, se realmente te importasse com ele, tu chegaria para ele e fala, larga isso, porque isso vai te levar para o inferno. Eu não te quero ver no inferno, porque eu te amo. Mas tu aceita e abraça o pecado do teu próximo e diz que o ama, mentiroso. Não ama. Porque quem ama diverte. E às vezes a gente vê crente tendo muita amizade com pessoas do mundo que andam todo errado, e ele não fala com essas pessoas do mundo que andam errado, porque ele valoriza muito a amizade. Fariseu. Vai te converter. Você tem que falar, olha, eu te amo, mas a tua atitude está errada. Porque senão não há amor. Eu assisti um filme cristão uma vez que a pessoa não falava, ela tinha um amigo homossexual e não falava para esse amigo das coisas de Deus. E esse amigo morre e vai para o inferno, depois ela morre e vai para o inferno também, encontra ele lá. E quando encontra, ele quase vai na garganta dessa pessoa, ele fala, por que não falou para mim disso? Porque você fingiu ser meu amigo, fingiu que me amava, fingiu que gostava de mim, não me contou das coisas de Deus. Agora estamos nós dois aqui. É de dar medo, meus irmãos. Mas aquele que ama nem sempre dá. E Deus cansou de amar o povo naquele momento. E veio a ira e falou, então eu vou dar. Eu vou dar muita carne. Não é carne que vocês querem? Não é isso que vocês querem? Ah, vocês não querem prosperidade? Ah, vocês não querem fama? Ah, vocês não querem férias? Ah, vocês não querem propriedades? Ah, vocês não querem riquezas? Ah, você então toma! E a palavra de Deus diz que veio um grande vento trazendo codornas. E eu quero que você preste atenção ao tamanho da quantidade de codornas que Deus lançou. A palavra de Deus diz que em um raio do caminho de um dia, ou seja, aproximadamente 20 quilômetros a 25 quilômetros, do arraial onde eles estavam, o chão se cobriu de codornas. Havia pontos em que um amontoado de codornas chegava a 90 centímetros de codornas. Era um absurdo de codorna. Eu estou falando de um ciclo de raio de 25 quilômetros, e com a média aí eu vou jogar por baixo de 30 centímetros de codorna no chão, para todos os lados que se olhavam. Eu fiz um cálculo básico, isso aí dá no mínimo, eu estou jogando lá embaixo, meus irmãos, 600 milhões de codornas mortas. 600 milhões. E se você fizer uma conta que tinha mais ou menos 2 milhões de pessoas, e pegar e dividir isso por um mês, dá aproximadamente 10 codornas por dia para cada um. Isso foi uma conta bem baixa que eu fiz, pastor, considerando um negócio lá embaixo. Porque se todo o terreno tivesse a 90 centímetros, daria mais de 100 codornas todos os dias para todas as pessoas. Como Deus falou, eu vou dar tanta carne que vai sair pelos seus narizes. Mas aquilo ali podia ser interpretado como amor, como provisão, mas não era, era a ira de Deus abençoando aquele povo. Com aquilo que eles desejavam e não com aquilo que vinha do coração de Deus. E do que adianta ser abençoado com aquilo que tu deseja, se isso não vem do coração de Deus? Não adianta de nada. É laço, é para a morte. Olha, meus irmãos, eu te garanto que aquilo que Deus deseja para tu é melhor do que aquilo que tu deseja para você mesmo.
Porque a palavra de Deus diz que Ele sabe bem os pensamentos que tem ao teu respeito, pensamentos de paz, para te dar o fim que tu deseja. Olha só o que Ele está dizendo: o que eu desejo para tu vai te dar o fim que tu deseja, mas o que tu deseja para você mesmo não vai te dar o fim que tu deseja. Tu acha que é isso que tu quer, tu acha que é isso que tu precisa, mas é Deus quem sabe o que tu quer e o que tu precisa. E aquele povo desejou carne, caiu tanta carne do céu, tanta codorna morta, que a palavra de Deus diz que aquelas milhões de pessoas começaram a catar codorna, como se não houvesse amanhã. E eles cataram codorna o dia inteiro, e anoiteceu, e eles cataram codorna a noite inteira, e amanheceu, e mais um dia inteiro eles cataram codornas pelo chão. E anoiteceu novamente, no total de 2 dias, 48 horas seguidas, ininterruptas, catando codorna. Sabe por quê? Porque eles não aprenderam nada com o maná. O que é que o maná dizia? Se você não podia deixar para o dia seguinte. Por quê? Porque ia apodrecer. Aquilo que caía do céu, dado de Deus, era para aquele dia, porque no dia seguinte ia apodrecer. Mas eles não aprenderam nada com o maná, eles continuaram catando codornas, e a Bíblia fala que o que menos pegou uns 15 quilos de codorna. Agora eu te pergunto, meu irmão, quando tu vai no supermercado, quantos quilos de carne tu compra? Me diga aí. A irmã falou 1. Lá em casa a gente compra 2,5 kg mais ou menos quando vai no mercado. Quem é que compra mais aí quando vai no mercado? Sabe por que a gente não compra mais quando a gente vai no mercado? Por quê? Quem é que sabe? Porque não cabe na geladeira. É por isso que a gente não compra mais. Porque não cabe na geladeira. A gente compra a carne que enche o freezer e acabou. Só que aquele povo não tinha geladeira. Aquele povo não tinha geladeira e eles estavam guardando 15 quilos de carne, no mínimo, por pessoa. Meus irmãos, até onde vai a usura do homem? Até onde vai a usura do homem? Até onde desejamos mais do que possamos possuir? Até onde desejamos mais do que conseguimos consumir? Até onde desejamos mais do que conseguimos tocar e ter? Quantos carros nós precisamos ter? Quantas casas precisamos morar? Quantos sapatos nós precisamos andar e ter? Visto que aqueles que tinham Deus não deixava que se gastasse. Mas a usura era tanta que aquele que não tinha geladeira pegou 15 quilos de carne. Alguém já foi no mercado aqui e comprou 15 quilos de carne? Acho que só Israel na hora de fazer churrasco. Porque não dá. 15 quilos de carne é muita coisa. Mas é a usura. É o desejo de ter. Ele é infinito. Quanto mais temos, mais desejamos. E mais queremos ter. E as codornas estavam lá espalhadas. E o povo ia pegando e jogando nos baldes. E enchendo cestos de codorna. Não dava para comer tanta codorna assim, apodrecer, mas não importa. Eles queriam ter mais e mais e mais. Porque não aprenderam nada com o maná. Se nós não aprendermos nada com o maná que entrega as nossas almas, tudo que pegarmos lá fora será podre. Não servirá de nada. Será imundo. Trará doença. Não para o nosso corpo, mas para a nossa alma. Porque eles não repararam numa coisa. Por algum motivo aquelas codornas estavam caindo do céu. A palavra de Deus diz que quando eles colocaram as codornas na boca, antes de mastigá-las, uma terrível praga veio sobre eles. Eu não sei se as codornas estavam com alguma doença, ou o que aconteceu para tantas codornas assim caíram. Mas eu sei que a ira de Deus se levantou pela usura daquele povo. E eles comeram aquelas codornas e isso amaldiçoou a eles, e eles morreram. A centenas, aos milhares. De tal modo que aquele lugar foi chamado túmulos de cobiça. Porque ali mesmo eles foram enterrados. Pela sua cobiça. Por alguém que não tinha geladeira e comprou 15 quilos de carne. Por alguém que só tinha 2 pés, mas 100 pares de sapato.
por alguém que tinha uma televisão em cada cômodo da casa e não parava de trabalhar incessantemente, mas não tinha tempo para dedicar-se à casa de Deus. E ele fez para si próprio o seu túmulo de cobiça. Como aquela passagem que diz: tolo, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tu tem, para quem será? Olha, meus irmãos, Deus tem derramado maná sobre a nossa vida. A palavra que mais me toca sobre abundância está em Filipenses 4, nos versículos 11 a 13. Paulo fala: não digo isso como por necessidade, porque aprendi a me contentar com o que tenho. Sei estar abatido e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu sou instruído, tanto a ter fartura como a passar fome, tanto ter abundância quanto padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É até engraçado, risível, quando alguém quer alguma coisa e fala: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, porque não conhece a palavra diz, Paulo diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, quer dizer, posso passar por todas as aflições em Cristo que me fortalece. E não que ele é o super-homem porque tem Cristo, mas o povo perece porque lhe falta conhecimento. E fala: posso todas as coisas em Cristo me fortalece. E aí compra aquilo que a mão não alcança. E aí tenta aquilo que é grande demais. E morre na praia. Mas quando Paulo fala: posso todas as coisas em Cristo me fortalece, ele está falando: eu posso passar todas as provações e todas as dificuldades, pois Cristo me fortalece. Com o quê? Com o maná. Todos os dias, meu irmão. Todos os dias. Eu quero lembrar que nós não somos daqui. Essa não é nossa terra, essa não é nossa casa. A tua casa está no céu. Não foram homens que a construíram, mas foram anjos que a fizeram. Do mesmo jeito que os anjos preparavam o maná dia a dia, o pão que os anjos faziam. Eles prepararam casa e morada para você no céu. Esta não é a tua casa. Olha, é claro que nós somos prósperos, porque Deus nos tem dado prosperidade, isso é abençoado, isso é ótimo, isso é maravilhoso, mas vamos nos focar nas coisas divinas, porque a melhor coisa é ajuntar tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. Que coisa maravilhosa. Queira Deus que tenhamos fé para tal, para trabalhar e juntar tesouros no céu, onde não vão apodrecer no dia seguinte. E Paulo diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mesmo passar apenas com maná pelo deserto. Porque o que Cristo garante é que não vai te faltar comida. O que Cristo garante é que nada vai te faltar à mesa. É que não vai te fazer fraquejar as pernas. É que vai segurar a tua mão quando você afundar no mar revolto. O que Ele te garante é que vai segurar na tua mão quando tu estiver doente, falar: levanta e anda. E não que não viriam as provações, mas que Ele estará conosco nas provações. Nós às vezes achamos que estar com Cristo significa não passar pelas provações. A Bíblia fala exatamente ao contrário. Porque olha, quando Cristo aparece e em companhia de Sadraque, Mesaque e Abidnego, não quando eles estão no meio do banquete, mas quando eles estão dentro da fornalha, é ali que Cristo está com eles. Olha, aquele que não entrou na fornalha não viu a Cristo de perto. Aquele que não entrou na fornalha não pôde presenciar Ele andando. Mas quem quer entrar na fornalha? Ninguém. E que outro momento eles tiveram Cristo tão perto assim deles? E alguns de nós falamos: eu quero estar com Cristo, eu quero andar com Ele. E se for na fornalha? Aí não. Aí não. Aí é melhor eu ficar de longe. Ah, meus irmãos, é difícil andar com Cristo, fazer o que Ele faz e caminhar como Ele caminhou. E os discípulos fariam: não, eu não vou te largar de forma alguma. E Cristo fala: mas tu não pode andar nem uma milha comigo, querido. Não podeis vigiar comigo nem só uma noite. Porque nossa carne não deixa. Segura, meus irmãos. Nós precisamos do fortalecimento de Cristo, para que possamos todas as coisas na presença dEle. Amém? Eu queria